dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, dessa vez para a nossa aula de História do terceiro ano. Convido vocês para, daí da casa de vocês e eu aqui desse estúdio de gravação, nós construirmos juntos o conhecimento, ok? Conto com vocês para a aula de hoje, mas antes é bastante importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará em dois momentos. O primeiro deles é na hora de vocês anotarem as dúvidas de vocês. Essas dúvidas vocês podem tirar com o professor da escola, tá bom? Outra coisa que vai nos ajudar muito a termos em mãos lápis, caderno e borracha é na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo estudado, ok? Então, lápis, caderno e borracha em mãos. E agora eu convido a vocês para irmos para o nosso quadro. Na aula de História de hoje, nós iremos estudar um pouquinho sobre a história de Teresina. Por que um pouquinho? Porque a história de Teresina ela é vasta, ela é enorme, ok? E vamos estudar os aspectos culturais da população de Teresina e peculiaridades, ou seja, particularidades, ok? Do município. Cada lugar tem a sua peculiaridade, as suas particularidades, as suas diferenças em relação a outros. E com Teresina não é diferente, muito pelo contrário. Teresina, por ter uma cultura muito forte, ela se distingue em vários aspectos de diversos outros lugares. E é um pouco disso que nós vamos ver na aula de hoje. A habilidade que nós iremos desenvolver com essa aula é a de identificar e comparar fatos significativos da cidade em que vive, ou seja, de Teresina, destacando a riqueza cultural existente dos povos como os africanos, os indígenas e os imigrantes. Por que destacando os povos africanos, os povos indígenas e os povos imigrantes? Porque foram basicamente estes quem formaram Teresina da forma como ela está hoje, ao longo dos anos. A influência desses povos é o que ajudou Teresina a se tornar o que ela é hoje. Professor Rogério, ela se tornou o que é hoje e agora, não muda mais? Muito pelo contrário, está em constante modificação. Em se tratando de história, no futuro nós iremos contar esse momento que estamos vivendo hoje na cidade de Teresina, seja causado pela pandemia, seja causado pelas modificações que estão acontecendo na cidade, pela arquitetura que hoje está aí. Isso serão dados históricos, só que analisados quando? No futuro, tá bom? Então, nós vamos falar aqui um pouco daquilo que aconteceu no passado, tá bom? E esse passado deu origem ao presente. Então, o presente é fruto daquilo que aconteceu no passado. Então, vamos ver um pouco disso na nossa aula. E quais os objetivos da nossa aula? Um deles é estudar a história de Teresina através da sua cronologia. Professor, o que é cronologia? Que palavra é essa? Cronologia é o tempo cronológico. Tá bom? O tempo dos anos que se passaram. Pode ser também um tempo de relógio, é um tempo cronológico, tá bom? Então, estudar a história de Teresina ao longo do seu tempo, né? Ao longo da sua cronologia. Também nós iremos entender como os fatos marcantes contribuem para o crescimento da cidade. Fatos que marcaram Teresina contribuíram para que essa cidade crescesse e se tornasse o que ela é hoje, uma cidade com mais de 800 mil habitantes. E ainda vamos perceber a necessidade de povoamento da cidade. Teresina
né, ela começou lá pelo bairro Porto Velho, né, Zona Norte, migrou grande parte da sua população quando foram construídos prédios ali na região da Praça da Bandeira, tá bom? E depois essa cidade se espalhou, né? Foram acontecendo construções, melhorias e caminhos foram sendo abertos, que hoje são ruas e avenidas, para diversos lugares na cercania do que antes era bem pequenininho ali, onde hoje é o centro da cidade, né? Mas isso teve um porquê, né? Isso foi necessário que acontecesse. Hoje Teresina, em território, é uma cidade aí que podemos dizer imensa. Mas antes, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Vamos lá. Você sabe aí, né? O que você já sabe sobre a história de Teresina? Olha que eu acho que já sabem bastante coisa, porque nós já estamos vindo estudando isso há algum tempo. Vocês estavam estudando isso com o professor da escola, né? Vocês já estudaram isso em anos anteriores, então eu acho que você já sabe bastante coisa sobre a história de Teresina. Quais as datas importantes da história de Teresina que você conhece? Isso nós já estudamos aqui em aulas anteriores também. Acredito que vocês já tenham escutado falar dessas datas, ou pelo menos de uma, duas, três dessas datas. Para que a cidade de Teresina foi planejada? Teresina ela teve um objetivo no seu planejamento. Foi para quê? Isso nós já vimos em aulas anteriores. Acredito que vocês já saibam. Então, o que você já sabe sobre a história de Teresina, quais as datas importantes da história de Teresina que você conhece e para que a cidade de Teresina foi planejada. Bem, vamos ver aí fatos significativos que marcaram a história da cidade de Teresina, a nossa cidade. Teresina foi a primeira cidade brasileira planejada para ser capital. Teresina foi planejada para quê? Para ser capital. Capital de quê? Da província. Na época chamava-se província, da província do Piauí. Isso significa que a sua história teve início de forma organizada. Ela não foi formada de qualquer forma, não. Teve uma organização. Principalmente no tocante às suas construções prediais, praças, ruas e avenidas. Em muito, isso se deve ao conselheiro Antônio Saraiva, que na época da fundação da cidade era o administrador provincial de Teresina. Esse fato também fez com que muitas pessoas de outros locais viessem morar em Teresina. Então, o fato de Teresina ter sido construída, e construída para quê? Para ser capital da então província do Piauí, fez com que muitas pessoas viessem morar aqui, em busca de oportunidades, tá bom? Que sejam oportunidades financeiras, que sejam oportunidades de constituir uma família, ok? De expandir seu território, de criar, por que não, animais ou mesmo plantar, né, bens para serem comercializados aqui, numa cidade nova, uma cidade que estava se formando de forma organizada e se formando principalmente para ser capital. Antes a capital onde era? A capital era na cidade de Oeiras. E, perdão, só voltando aqui, está ali a foto do conselheiro Saraiva, que foi o responsável por trazer a capital da província do Piauí para Teresina. A seguir veremos alguns fatos marcantes da história desde a sua fundação. Isso, pronto. Alguns fatos marcantes desde a história da fundação de Teresina. Temos aí a instalação da cidade. Essa data é importante. 1832, tá bom? Instalação da Vila do Poti, atual bairro Porto Velho, tá certo? Em 1832 foi instalado a Vila do Poti. A Vila Nova do Poti, né, então, foi elevada à categoria de cidade em qual ano? Em 1852. Então, a data da fundação de Teresina
1852, outra data importante, tá bom? Com o nome de Teresina, e se tornou, né, a capital do estado do Piauí, na época a província do Piauí, que saiu da cidade de Oeiras e veio para cá. E em 1853, a Igreja Nossa Senhora do Amparo foi inaugurada no Natal de 1852 e elevada à matriz da cidade quando? Em 1853. Bem, só colocar aqui, essa aqui era uma ponte lá no bairro Porto Velho, uma ponte antiga, claro, não existe mais, né? Ficou um tempo sem ponte, depois foi criada a ponte que hoje lá está, que liga ali o bairro Porto Velho à região da Grande Santa Maria da Codipe, que nós sabemos que é formada por diversos bairros, Parque Brasil, Monte Verde, Jacinto Andrade, Francisca Trindade, Parque Valferraz e vários outros bairros. Bem, uma coisa importante, não há como nós falarmos de história sem falarmos de data. História e datas, elas têm que caminhar juntas, porque é aquilo que eu falei no começo, é o tempo cronológico, tá bom? Professor, eu tenho que decorar todas as datas? De forma alguma, é praticamente impossível, mas é importante que vocês saibam algumas datas. Se alguém perguntar para você quando Teresina foi fundada, você vai saber. Por quê? Porque é uma data significativa, é uma data importante. Bem, em 1859, chegada do vapor Uruçuí ao porto de Teresina. Esse porto fica onde hoje é o centro da cidade, tá bom? Foi a primeira chegada desse vapor, vindo de onde? Do norte do estado de Parnaíba, tá bom? O rio naquela época era navegável e havia esse caminho pelo rio entre Teresina e Parnaíba e ali, claro, o Oceano Atlântico. Nós temos outra data aqui. Em 1860, a construção do Mercado São José, atual Mercado Central. E aí nós temos uma foto antiga do Mercado Central. Sua fachada está preservada, mais ou menos dessa forma, tá bom? Teve, aqui na frente houveram algumas modificações, mas a fachada do Mercado São José ainda está preservada dessa forma. Em 1886, inauguração da igreja de São Benedito, ali na Avenida Frei Serafim, tá bom? Nós temos aí uma das imagens, uma vista aérea da igreja de São Benedito. E aí nós temos também outras mudanças nos meios de comunicação e locomoção. Em 1884, Teresina liga-se ao sul do Império pelo telégrafo, era uma forma, não existia telefone, o aparelho usado era o telégrafo. Chegam a Teresina os primeiros automóveis em 1823, né, uma data muito significativa, a chegada do automóvel, do carro como nós temos hoje, né, só em 1953, está pertinho de completar 100 anos. Em 1826 surge o bonde a motor como meio de transporte da capital. Até então esse bonde ele era puxado por animais, né? Então em 1926 essa mudança aconteceu. Temos a imagem do telégrafo, que era o meio de comunicação, né, da época. Temos aí uma imagem antiga dos carros antigos, ali na praça, se eu não estou enganado, essa praça é a Praça Pedro II. E nós temos aí um bonde a motor, né, já não mais puxado por animais. Em 1933, inauguração do cinema falado no Teatro 4 de Setembro, até então o cinema era mudo. Em 1936, inauguração do prédio do Liceu Piauiense, tá bom? Onde hoje a gente conhece ali como Praça do Liceu, uma escola que tem ali enorme, é o Liceu Piauiense. O Liceu Piauiense, ele já existia em Oeiras e foi transferido para Teresina. Em 1836, chegada do primeiro hidroavião a Teresina, que era o Marimbá, né? Ele desceu no rio Parnaíba, está aqui, né? Não existe aeroporto, e os aviões faziam pouso aonde? Na água. Ainda existem vários hidroaviões, que em Teresina não se recebe mais hidroaviões, mas tem aí, né, um desses hidros, na verdade, 3 hidroaviões, tá bom? Nós temos aqui também
a Praça Pedro II, o Teatro 4 de Setembro, uma foto antiga, e ali o Liceu Piauiense, uma imagem antiga do Liceu. A frente do Liceu Piauiense está completamente diferente, mas a praça está ainda preservada. Em 1948, nós temos a inauguração da primeira emissora de rádio em Teresina. Em 1967, início dos serviços de esgotos de Teresina. Em 1970, a fundação da primeira emissora de televisão. E aí nós vemos que o rádio veio antes da TV. Em 1973, inauguração do estádio Alberto Silva, conhecido como Albertão, uma das maiores praças esportivas, ou a maior praça esportiva da nossa cidade. Em 1975, criação do Parque Zoobotânico, inclusive recentemente aí reformado, né? Já estive visitando, um lugar maravilhoso para visitação. Em 1980, a Sua Santidade, o Papa João Paulo II. Bem, o Papa João Paulo II, ele é líder da Igreja Católica Mundial e ele na época, né? Perdão, ele era o líder da Igreja Católica Mundial, ele já é falecido, mas em 1980 ele esteve em Teresina, né? Quem esteve aqui nessa época, eu não era nascido, né? E mesmo eu nasci em outro lugar, se eu fosse nascido, acredito que ainda não teria chegado a Teresina, mas ele foi somente no aeroporto e ali ele teve contato com a população de Teresina, tá bom? Em 1982, entregue ao público o Parque da Cidade, tá bom? Em 1982. Em 1992, construção da ponte Mariano Castelo Branco sobre o rio Poti, tá bom? Ali no bairro Poti Velho, ligando o bairro Poti Velho à região da Grande Santa Maria da Codipe, tá bom? Essa ponte ela foi construída em apenas 100 dias e inaugurada em agosto, tá bom? Em agosto de quando? De 1992. Hoje é a principal ligação da Grande Santa Maria com os demais bairros da cidade, tá bom? É uma ponte que fica ali na Zona Norte, bem no lugar onde Teresina foi fundada. Em 2002, construção da Ponte da Amizade, Presidente José Sarney, integrando Teresina a Timon, tá? É um grande marco também, né, esse ano de 2002, com a construção dessa ponte. Por quê? Porque facilitou muito o trânsito na região do centro da cidade, né? E ligando o Piauí ao Maranhão, Teresina a Timon. Em 2010, inauguração da ponte Mestre João Isidoro França, conhecida como Ponte Estaiada, que hoje é um grande cartão postal, ou um dos grandes cartões postais da nossa cidade de Teresina. O processo de desenvolvimento de Teresina, ao longo dos anos, contribuiu para que a cidade ganhasse visibilidade no país e atraísse sempre mais interessados em fixar residência. Por isso, pessoas de diferentes lugares ajudaram a formar Teresina, principalmente os dos estados vizinhos ao nosso, principalmente Maranhão e Ceará, mas também temos pessoas de outros estados também, tá bom? E aí vamos fazer, peço a vocês que têm em mãos, lápis, caderno e borracha, tá bom? E vamos para a nossa atividade. Primeira pergunta. Qual foi a primeira cidade brasileira planejada para ser capital? Opa, eu ia dizer a resposta. Qual foi a primeira cidade brasileira planejada para ser capital? Tempo para vocês responderem.
Qual foi a primeira cidade brasileira planejada para ser capital? Vamos para a resposta? Foi a cidade de Teresina, ok? Ela foi planejada para ser capital de quê? Capital da província do Piauí. Na época ainda não era estado do Piauí, era a capital da província do Piauí. Professor, então não existia capital antes? Existia sim, era a cidade de Oeiras, tá bom? A capital saiu da cidade de Oeiras e veio para Teresina, trazida por quem? Pelo conselheiro José Antônio Saraiva. Ele que teve essa ideia e trouxe a capital de Oeiras para Teresina, para onde hoje está Teresina. Segunda pergunta. Cite o fato que contribuiu para que Teresina recebesse imigrantes. O que é que contribuiu para que Teresina recebesse imigrantes? Eu falei aqui na nossa aula, tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Foi o fato de Teresina ter sido justamente a primeira cidade planejada para ser uma capital. Ah, professor, peraí, Teresina, o fato de Teresina ter sido planejada, o que é que essas pessoas vieram fazer aqui? Bem, com a vinda da capital para onde hoje está Teresina, muita coisa precisava ser construída. E essas pessoas que vieram ajudaram nessa construção, ok? De construção, na construção da cidade de Teresina. Ah, professor, mas foram 15 imigrantes, eram esses? Bem, vieram pessoas de outros estados, vieram pessoas de outros países, todas elas na intenção de ajudar a construir a cidade de Teresina. Terceira pergunta. Qual é o verdadeiro nome do mercado central? Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Mercado São José. Ah, professor, mas eu conheço como Mercado Central, conheço como Mercado Velho também. Bem, esses são nomes populares dados ao Mercado de São José, ao Mercado São José, tá bom? O nome dele é Mercado São José. Mercado Central, Mercado Velho, são nomes populares, tá bom? Assim como ele ficou conhecido como Mercado Central ou Mercado Velho. Volto a dizer, o nome correto dele é Mercado São José. E lá você pode encontrar vários aspectos da cultura teresinense, vários objetos, né, vários alimentos da cultura. A própria feira faz parte da cultura teresinense. Quarta pergunta. Antes de Teresina, qual cidade era a capital do Piauí? Eu já falei repetidas vezes aqui. Qual era a cidade que era a capital do Piauí antes de ser Teresina? Respondam aí. Qual cidade? Era a cidade de Oeiras, tá bom? Antes de Teresina, a capital da então província era Oeiras, ok? A cidade de Oeiras. Quinta pergunta. Cite o nome de uma das pontes da cidade de Teresina. Tempo para vocês responderem.
Vamos para a resposta. Pode ser a Ponte Mestre João Isidoro França, Ponte Estaiada. Bem, cronologicamente é a ponte mais nova, né? Dessas que foram construídas, essa é a ponte mais nova, mas que já faz parte da história, assim, de Teresina. É a ponte que foi inaugurada no ano de 2010, que conhecemos como Ponte Estaiada e liga as zonas norte à zona leste de Teresina. Sexta pergunta. Quem foi o responsável pela fundação da igreja de São Benedito? Resposta: foi o Frei Serafim, ok? Frei Serafim, que dá nome à avenida, foi o responsável pela fundação da igreja de São Benedito. Estão aqui e nós estudamos na aula de hoje aspectos culturais da população de Teresina e as particularidades do município. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.